Oi, prof, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo e você? Tudo tranquilo. Cara de cansado. É segunda-feira, é dura, né? Uhum. Ainda mais que semana passada foi feriado, segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu faço ambulatório. Que era para vocês estarem aqui, né? Tendo aula, entrar no quarto ano. E aí todos as pacientes da semana passada, coitadinhos, eles esperam milhões de dias para poder ter aula, né? Para poder ser atendido. E aí eu não consegui ir, então não tive que marcar tudo para hoje, né? Então tô morto, cansado. Entendi. É pra ficar cansado mesmo. Acho que você podia mutar o pessoal, prof. Deixa eu tô tentando aqui. Ah, tá. Eu tinha mandado lá, mandou a foto, eu clicava na foto e não dava. Agora acho que eu consegui. Uhum. Boa noite, gente. Vamos lá, então. Acho que já deu 5 minutinhos já para todo mundo chegar, né? Entrar. Então vamos começar da onde a gente parou na semana passada, né? Se ficou tudo claro da semana passada, alguma coisa não ficou claro para vocês, que a gente retoma. Se tiver tudo bem, eu vou partilhando a tela aqui enquanto vocês vão pensando aí se alguma coisa não ficou clara do que a gente conversou semana passada. A gente vai terminar hoje, tentar, né? Como nós conversamos sem pressa nenhuma, eu espero, né, que ninguém esteja aqui por obrigação. A gente está aqui porque gosta, então vamos bem tranquilos, e as dúvidas surgindo, por favor, me interrompam, e aí a gente volta atrás, revisa, tá? Nada de guardar dúvidas para depois. Então, se está todo mundo bem, se não teve nenhuma dúvida, vamos continuar em frente. Espera aí que alguém está falando alguma coisa. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho da sensibilidade, né? Lembrou um pouco das vias sensitivas, de algumas vias sensitivas especiais, como a questão da via olfatória, da via visual, principalmente, né? Lembramos um pouquinho da questão anatômico-fisiológica das vias visuais, como elas influenciam na apresentação clínica dos déficits visuais. Na maioria das vezes, quando a gente tem alguma queixa neurológica, não é de bom tom que a gente se satisfaça com o que o paciente diz normalmente, né? Porque normalmente o paciente vai dizer assim, olha, eu tenho uma perda de força no braço. Isso para o neuro tem um sentido. Se você diz assim, qual parte do braço, vai para qual dedo, irradia por onde, isso já é um dermátomo, já tem uma outra conotação, a mesma questão visual, né? Estou perdendo a visão do olho, de um campo visual, de campos visuais homônimos, heterônimos. Como é que está essa perda visual? Não apenas eu não estou enxergando. Tá? Como é esse não estou enxergando? Isso tem uma importância muito grande. Então, sempre que vocês estiverem fazendo anamnese, a gente já conversou isso lá no primeiro encontro, a anamnese neurológica é um pouco chata nesse sentido de que tem que esmiuçar mesmo os detalhes, entender exatamente o que o paciente quer dizer com a queixa que ele tem, para que a gente possa localizar os nossos sintomas, né? Então, assim, tenho sempre muita paciência, sempre muita tranquilidade na hora de fazer a anamnese, que é um momento importante para o nosso diagnóstico. Dito isso, como é que nós conversamos a respeito de
da sensibilidade, como é que a gente explora no exame clínico a sensibilidade, né? Nós exploramos a dor. Exploramos a dor, assim, a dor particularmente, eu acho que é um tipo de exame que a gente deve deixar apenas, única e exclusivamente para pacientes que tenham alterações cognitivas, né? Então, pacientes que estão em coma, pacientes que não conseguem responder de forma adequada a um estímulo verbal, que possam identificar um estímulo tátil ou térmico, nós lançamos mão do estímulo áudio. A gente já explicou anatomicamente por que você pode fazer um estímulo térmico ou um estímulo tátil pela questão das vias de transmissão. Então, não necessariamente você precisa ficar estimulando o seu paciente audicamente, você precisa ficar espetando o paciente, dando beliscão ou estimulando regiões que doem por um motivo óbvio, né? Mas se a gente precisar pesquisar, nós pesquisamos por meio de alfinete, de uma agulha, né? E normalmente em pacientes comatosos, a gente pode até lançar mão de beliscar mesmo o paciente, estimular audicamente. Então tem que tomar muito cuidado em hospitais, a gente às vezes vê isso, né? O paciente está em coma, vamos fazer aqui para avaliar a escala de Glasgow. Olha aqui, estímulo externo com dor, assim, a gente aperta o externo, o paciente reage. Então agora faz você, fulano, faz você, fulano. Tudo bem, o paciente tem uma alteração cognitiva, mas dói. Se não doesse, não teria reação. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões de exame doloroso. Mas além da pesquisa da dor propriamente dita, quando a gente vai fazendo uma avaliação sensitiva, nós podemos lançar mão da dor também com outros objetivos. Por exemplo, manobras de estiramento da raiz, quando a gente quer avaliar a compressão de um nervo, né? Síndromes e sinais de irritação meníngea, quando a gente suspeita de possa estarmos defronte de uma meningite. Então, como é que a gente faz essa avaliação do paciente? As manobras de estiramento da raiz, tenho certeza que é do conhecimento da maioria que está aqui, a gente tem algumas manobras específicas. Quais são essas manobras específicas? É o sinal de Lazagne. O que é o sinal de Lazagne? O paciente está em decúbito dorsal, com o membro inferior estendido, e a gente flete a coxa sobre o quadril. O sinal de Gowers, que é uma flexão dorsal do pé. Então, o membro está em posição para essa pesquisa do sinal de Lazagne, e aí a gente faz a flexão do pé. É o sinal de Gowers. Dá logo um oi para todo mundo, vai. Pronto, já te viram, já. Dá logo. Oi, gente! Sim, agora vai. O sinal de Wassermann, né, que é com o paciente em decúbito ventral, a gente faz a extensão da coxa. Então aqui você inverte o posicionamento do paciente, tá? Aguenta um dia, mano, só com ele, só para você ver a fofura que é. Energia o dia inteiro. Assim. Verdade. Então, o sinal de Wassermann, o objetivo aqui é o mesmo, tá, gente? É o estiramento da raiz nervosa, principalmente para pesquisa de compressão radicular. E aí a gente apenas inverte a posição do paciente, né? O sinal de Lazagne, o sinal de Gowers, é a mesma coisa, só que em vez de você esticar a perna do paciente, eu vou mostrar uma fotinha depois, você estica apenas o pé, né? Você pega o pé do paciente e puxa para trás, mas você está estirando a mesma raiz. Né? E o sinal de Wassermann aqui é a mesma coisa, só que você põe o paciente em decúbito ventral. É só para cada um quer dar o seu nome para a manobra, mas é a mesma coisa, né? Sinais de síndrome de irritação meníngea, que é um outro estímulo doloroso para a gente avaliar se há ou não irritação da meninge, né? Principalmente rigidez de nuca, né? Que é uma resistência passiva à flexão da cabeça. Essa questão da rigidez de nuca tem que tomar muito cuidado quando a gente está investigando, principalmente crianças e idosos, né? Só os dois extremos são sempre complexos de avaliação. Em crianças, porque às vezes você tem irritação meníngea, mas não tem a rigidez de nuca. A musculatura é tão mole, a criança ainda não tem um tônus adequado, que você examina e não consegue perceber a rigidez de nuca. No idoso, o contrário. O paciente não tem rigidez de nuca, mas ele tem uma artrose muito intensa, né? Uma osteofitose, uma osteoartrose muito intensa das articulações interapofisárias, e aí você examina, dá a sensação de que o paciente tem rigidez de nuca. Quando você faz a flexão é muito duro, mas na verdade é pela artrose. Em criança não tem muito que a gente possa fazer. Talvez você pesquisar um pouco outros sinais, como o sinal de Kerning, que a gente vai ver mais embaixo, ajuda um pouco mais. Em idoso, a dica que a gente dá é que, em vez de a gente tem sempre aquela coisa na cabeça de que para fazer o exame de rigidez de nuca, a gente tem que fazer o exame do paciente em flexões, né, em flexão
da nuca, flexão da nuca. Então a gente até diz resistência passiva à flexão da cabeça, é verdade. Mas nada impede que você faça a lateralização da cabeça. Tá? Então, quando você faz esse movimento, as articulações interapofisárias seguram mesmo a coluna cervical e aí dá a impressão de uma rigidez. Quando você faz lateral com o movimento, se você tiver rigidez da musculatura, que é a rigidez de nuca, né, que é a rigidez dos ligamentos, o processo inflamatório, mesmo esse movimento lateral vai estar rígido, o que não acontece na osteofitose. Então, no velhinho, você pegou, você teve a sensação estranha, mexe de um lado para o outro, está soltinho, provavelmente você não está de frente a uma rigidez de nuca. Agora, mesmo o lateral está rígido, então a gente realmente tem uma rigidez de nuca. No sinal de Kern, que é o paciente em decúbito dorsal, no sinal de Kern com o paciente em decúbito dorsal, a gente vai fletir a coxa sobre o quadril e aí a gente tenta estender a perna sobre a coxa. No caso, se a gente tiver uma síndrome meningea, vai ocorrer uma resistência a esse movimento. O paciente trava a perna na hora do movimento. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, por que é importante a gente fazer essa avaliação, e mostrar essas fotos para vocês. O primeiro é um sinal de Lasergue, o segundo é um sinal de Gowers. Isso é tirado da internet, de um manual eu não preciso falar de onde, né, de um manual de uma grande universidade. Eu tirei e botei aqui para vocês verem. Assim, a técnica de realização não é essa. Tá? Então, tomem cuidado quando vocês aprendem. Eu sempre digo para meus alunos, né, a gente quando é aluno da área da saúde, quer muito ir ao hospital, quer fazer um monte de coisa, quer entrar... Toma cuidado. Né? Quando a gente aprende uma coisa errada, para mudar na nossa cabeça é muito difícil. Então, tome cuidado onde vocês vão estagiar, onde vocês vão fazer, para que as coisas não sejam aprendidas de uma maneira errônea. Então, quando você vai fazer o sinal de Lasergue, acho que dá para vocês enxergarem a minha setinha, você tem que estar com essa mão fixando o quadril do paciente na cama. Tá? Porque se você não está com essa mão fixando o quadril do paciente na cama, você vai ali na articulação, na protuberância do ilíaco, você segura esse quadril do paciente na cama e levanta a perna. Porque senão, quando você levanta a perna assim, o paciente gira o corpo junto com o levantar da perna e você não faz o estiramento da raiz nervosa. Então, o quadril do paciente tem que estar fixo na cama quando você vai fazer o sinal de Lasergue. E o sinal de Gowers, se você já faz isso daqui, você já está fazendo o estiramento da raiz nervosa. Então, o sinal de Gowers é com o paciente com a perna esticada, você faz a flexão, dorsiflexão do pé. Você não precisa levantar o paciente, senão você está fazendo os dois sinais ao mesmo tempo. Então, assim, tome muito cuidado quando a gente vai, às vezes, olha, falar desse jeito que faz, não, tecnicamente não está correto. Tá? Então, eu trouxe mesmo alterado para vocês lembrarem do que eu estou falando. Tá? Coitado de quem vai só ver os slides e não vai ouvir o que eu estou falando, vai achar que está na posição correta. Esse é o sinal de Kernig, né? Então, esse aqui, se tudo bem, você flete a coxa sobre o abdômen, depois flete a perna sobre a coxa e o paciente faz uma resistência ao movimento, ele traz a perna de volta. Tá? O que mais a gente explora ainda na nossa sensibilidade? A gente explora temperatura. Tá? Como é que a gente utiliza isso? Normalmente eu utilizo 2 tubos de ensaio. Tá? Um com uma água mais gelada um pouquinho, outro com uma água mais morna. Mas às vezes você pode até em alguns locais, o cabo do martelo que você usa, normalmente de metal, né? Especialmente se você está numa sala com ar-condicionado, o cabo fica mais gelado. Aí você põe uma água mais morna e o cabo do martelo mais geladinho, você encosta no paciente, pede para ele te dizer se ele está sentindo que está quente ou frio. Antes de você dar, obviamente, a amostra para o paciente. Todos os exames de sensibilidade, acho que eu falei isso para vocês, devem ser realizados com o olho fechado. O paciente nunca deve estar olhando o que está fazendo. Então, você fechou o olho do paciente, o que você vai fazer? Você encosta o martelo e diz, ó, esse é o gelado, encosta a aguinha morna, essa é a quentinha. Então, agora eu vou encostar, o senhor me diz se está gelado ou se está quente. Aí você começa a encostar e ele consegue te responder, não, você está encostando quente, está encostando gelado, está encostando quente. Com isso, você já examinou as vias que transmitem também a dor. Então, como eu disse, se o paciente está consciente e te responde, não precisa ficar espetando nem beliscando o paciente. Examina só a parte da temperatura. Qualquer ambulatório, qualquer lugar que você vá, você consegue um tubinho de ensaio com água quente e gelada para você poder botar no paciente. Tá? O tato, né? O tato normalmente a gente utiliza uma mecha de algodão ou um pincel apropriado, ou pode ser a mão mesmo, tá? Só que quando você for passar a mão tem que ser bem de leve, porque se você aperta muito na hora da sensação, você está estimulando, na verdade, a sensibilidade profunda, peso, pressão. Então é bem superficial mesmo para você passar na mão do paciente, por isso um algodãozinho. Qualquer lugar você encontra uma mechinha de algodão para fazer esse exame, né? A gente não é nada demais. Deixa eu ver a pergunta da Odete aqui. Como funciona a sensibilidade no paciente de Alzheimer com relação à temperatura? Eles reclamam tanto
com qualquer alteração, sim. Tem pessoas que são muito sensíveis, na verdade, não só o paciente com Alzheimer, né? Pacientes idosos têm uma sensibilidade muito grande à temperatura. Mas o fato deles sentirem frio ou calor em excesso, por exemplo, depende do paciente, não os impede de reconhecer quando alguma coisa está mais gelada do que a outra, que é o que o exame dá. Então, quando você encosta uma coisa e você mostra para ele que esse é o mais gelado, e encosta o outro e mostra esse é o mais quente, eles conseguem te dizer. E mesmo num quadro demencial, quando eles têm uma capacidade de resposta imediata, eu não estou falando de um paciente com Alzheimer já de moderado para grave, já começando a ficar acamado, sem condição de resposta. Mas os que têm condição de resposta, você consegue examinar isso sem problemas, tá? Não atrapalha, não. Além disso, imagina, prazer. Além disso, o que mais a gente pode fazer? Exame da sensibilidade profunda, né? Da sensibilidade cinético-postural. Tá? O que é sensibilidade cinético-postural? É principalmente a noção da nossa posição no nosso corpo no espaço. Como eu falei para vocês, a gente não precisa olhar para a perna, não precisa olhar para o braço agora, não precisa olhar para o nosso corpo para saber em que posição o nosso corpo está no espaço. Nós temos essa informação, que é uma sensibilidade profunda, chamada sensibilidade cinético-postural, que nos é dada o tempo todo. Então, a noção desses movimentos passivos, né, de posicionamento, como é que a gente pesquisa essa sensibilidade cinético-postural? A gente desloca a articulação porque os receptores dessa sensibilidade estão localizados nas articulações. A gente desloca a articulação em diferentes posições. E aí a gente finalmente detém numa posição e pergunta para o paciente, olha, eu estou colocando para cima ou para baixo? O retratinho que vocês estão vendo ali, o desenho que vocês estão vendo é do dedão do pé, mas isso pode ser feito na mão ou no pé. Imagina a minha mão aqui, eu peço para o paciente fechar os olhos, a sensibilidade, sempre de olhos fechados. Pego o meu dedo e pego o dedo do paciente e digo, olha, isso aqui é colocar o dedo para cima, tá? Isso daqui é colocar o dedo para baixo. Ou até se você no começo quiser que ele veja, olha, assim é para cima, assim é para baixo. Então, agora feche os olhos. Aí você pega o dedo do paciente, muda de posição várias vezes e termina numa posição e pergunta, eu estou colocando para cima ou estou colocando para baixo? Não é o tato que ele está sentindo, e sim o formato do movimento da articulação que dá a informação para ele e diz, olha, está para cima, está para baixo. Isso é sensibilidade profunda. Você pode fazer isso tanto em membros inferiores quanto em membros superiores. Então, assim, é um exame bastante tranquilo de fazer. Você vê que o exame neurológico, às vezes a gente traz um medo dele, um pavor de fazer um exame neurológico, é um exame super simples, que vocês já conseguem agora identificar quais são as motivações para esse exame. A gente tem que examinar a sensibilidade. Nós temos duas vias sensitivas principais. Nós temos as vias sensitivas espinotalâmicas e as vias dos fascículos grácil e cuneiforme. Então, eu preciso examinar a sensibilidade superficial e profunda. E aí eu faço essa diferenciação entre os exames para poder examinar as duas vias sensitivas. E num exame super simples, em qualquer lugar do planeta que você tiver, você pode fazer um exame desse. Não precisa de uma ressonância magnética para isso, né? Sensibilidade vibratória, aqui talvez você já precise de um aparelho, que não é um aparelho tão comum, mas não é tão comum porque normalmente a gente não procura para comprar, que é um diapasão. Né? Você tem um diapasão, normalmente de 128 Hz. Tá? Existem diapasões de vários Hz, principalmente para quem trabalha com música, afinação de instrumento, mas o da sensibilidade humana, 128 Hz é o mais indicado. Você coloca, lembrar sempre de colocar sobre saliências ósseas, tá? Principalmente em pacientes gordinhos, assim, que você coloca na pele, na musculatura, ele não sente a vibração, né? Na saliência óssea, ele sente o vibrar do diapasão mais facilmente, mas avisa também que você vai encostar, né? De repente o paciente está de olho fechado, você encosta um treco vibrando, ele toma um susto. Né? A gente pode examinar a estereognosia, tá? Que é um nome muito bonito, quando a gente diz estereognosia, mas é um nome muito bonito para quê? Tá? Você pede o paciente ficar de olhos fechados, e quando ele fica de olhos fechados, né, o que você vai tentar examinar? Você vai tentar examinar se a capacidade dele de identificar objetos, ou seja, a estereognosia é a capacidade de reconhecer um objeto pelo tato, sem a visão. Tá? É um nome muito bonito numa brincadeira do Gugu, do Faustão, né? Acho que eu não sei qual dos dois eram, que eles botavam uma venda e a pessoa recebia o negócio na mão e tinha que identificar o que era. O que você está fazendo aqui? Você está examinando as vias sensitivas de maneira muito ampla. Você está examinando o tato, que é a via sensitiva superficial, que você vai ver a consistência do objeto, você vai pressionar para sentir a pressão do objeto, o que ele é composto, o tamanho do objeto, o peso do objeto, essas são sensibilidades profundas. Isso vai ser carreado até o teu córtex para que você possa acessar a área da memória e dizer o nome do objeto que você está pegando com as mãos.
Claro que você vai dar um objeto que normalmente seja do dia a dia do paciente, né? Você vai dar sei lá, uma coisa que o paciente, um astrolábio, o paciente não tem ideia de que é aquilo, né? Então você dá uma caneta, dá uma chave, uma moeda, o paciente poder dizer o que é que está na mão dele. Chama-se estereognosia, é um exame muito simples e que vocês têm noção do tamanho do exame que vocês fazem quando vocês fazem estereognosia? Né? Porque você examina via superficiais, via profunda, você examina todos os feixes e fascículos, passando pelo tálamo até o córtex e do córtex para a área da memória, e olha o tamanho desse exame com um exame tão simples assim. Né? E aí nós vamos para o nosso caso clínico, né? Que a gente tinha finalmente passado lá da outra vez. E semana passada enrolamos, falamos e não conseguimos chegar nele, né? Mas como eu sempre digo, sem pressa, né, gente? Vamos um passo de cada vez. Então, se vocês lembram do caso clínico, era um paciente de 40 anos, do sexo masculino, é um caso verídico, sempre eu trago um caso verídico para vocês. Ele teve início com uma hemiparesia, ou seja, ele teve um déficit de força à esquerda, no de mídio esquerdo, quando se escreve assim, à esquerda quer dizer de mídio esquerda, não estou dizendo na perna esquerda, no braço esquerdo, estou dizendo à esquerda. Então, se é à esquerda, é braço e perna, mas não pega face. Tá? Então, se você quer escrever face, você coloca de mídio esquerdo, fácil, bráquio, crural. Aí pegou braço e face e perna. Isso começou depois que ele realizou uma atividade física muito intensa, fez um trabalho braçal. Concomitantemente, ele apresentava uma perda de sensibilidade superficial também à esquerda e perda de sensibilidade profunda no hemicorpo direito. Durante a investigação, a gente caracterizou uma hérnia discal entre C3 e C4. Aí o diagnóstico sindrômico foi de uma síndrome de Brown-Séquard. Na verdade, a história desse paciente foi muito mais complexa do que isso. Tá? Assim, eu resumi bastante. O paciente ele fez uma perda de força de mediada, e isso chamava muito a atenção dele, porque é um trabalhador braçal, ele trabalhava na construção civil, ele não tinha força para fazer as coisas. Imagina o desespero desse paciente de pensar em ficar com uma sequela e não poder mais trabalhar. E aí ele foi até o hospital da cidade dele, que é uma cidade aqui próxima de Pato Branco, no Paraná, e ele fez um exame pro crânio, porque ele estava hemiparético de um dimídio, acharam que a lesão era craniana. Fizeram tomografia, fizeram ressonância de crânio, os exames foram normais. E aí, como não apareceu nada, acharam muito estranho e pediram para encaminhar para a gente. A cidade dista uns 80 quilômetros aqui de Pato Branco, que é a cidade de referência, né, do hospital terciário, etc. Pediram para encaminhá-lo para cá. A gente aceitou, ele veio ao nosso serviço. Quando a gente chegou, também muito estranho, porque já chega com tomografia, ressonância, um déficit hemiplégico e tal, olhei e realmente não tinha nada no exame, conversei com um colega da radiologia, ele não viu nada mesmo. Eu falei, olha, então vamos sentar e vamos examinar o senhor. Né? O senhor ouviu uma história, ele contava muito da perda de força, mas aí aquela pergunta, mas tem mais algum sintoma? Ah, doutor, o meu lado esquerdo também está amortecido. Aí você já começa, peraí, tem uma alteração sensitiva na área pré-frontal, uma alteração motora, área pré-frontal, sensitiva após pré-central, sensitiva pós-central. Né? Será que pegou as duas áreas? Mas então, a ressonância é normal, a tomografia é normal. Então, vamos examinar o senhor. E durante o exame, a gente percebia, do lado de mídia esquerdo, realmente era um déficit de sensibilidade superficial, e do lado direito, um déficit de sensibilidade profunda. Então, como é que a gente justificava isso? Né? E já mudou totalmente a abordagem do paciente. De uma dissociação sensitiva. Como é que a gente imagina que isso possa acontecer? Né? Então, vamos lá ressuscitar a nossa anatomia de novo, que a gente conversou semana passada. Né? Para a gente entender esse mecanismo, então, e os achados clínicos dessa síndrome, a gente precisa recapitular alguns daqueles conceitos de anatomia da medula. Eu trago de volta mesmo, como eu disse para vocês, sem pressa, porque eu sei que são conceitos chatos. A gente precisa recapitular para poder ficar preso na nossa cabeça. Então, a medula espinhal, ela tem um conjunto de neurônios que carregam informações do cérebro e tronco encefálico para a periferia. São fibras eferentes, né? As fibras que passam através da medula, carregando desde a informação do córtex motor, por exemplo, para os músculos, são fibras eferentes. E tem as fibras que fazem o sentido contrário, que são as fibras aferentes, que trazem informações da periferia, passam pela medula e vão levar até o cérebro. Pensa assim, o cérebro... A medula é mais ou menos uma via rápida, né?
que liga aonde o centro da cidade para onde as pessoas moram. Então, as informações passam indo e vindo, né? Elas vão levar informações para serem efetuadas, recebem informações, carregam para o cérebro entende essas informações, dá uma resposta, elas levam de volta para ser efetuada. Então, esse caminho fica sendo cruzado. A medula é apenas uma via expressa. Então, essas fibras constituem os tratos que conduzem às vias medulares, que a gente chama. Então, o principal trato eferente, a gente já falou sobre ele, é o trato córtico-espinhal, ou o trato motor, que, como o próprio nome já diz, sai do córtex e vai para a medula, córtico-espinhal. Vão conduzir os estímulos que são originados no giro pré-central, né, localizado lá no lobo frontal. É a área motora primária. Tá? A gente viu isso quando a gente falou de um déficit motor. E vão até os nervos periféricos, que aí vão estimular a musculatura promovendo o movimento. O trato córtico-espinhal, portanto, ele é a motricidade voluntária. Um dos principais tratos aferentes, é o que a gente viu semana passada, é o trato espinotalâmico lateral, que vai conduzir estímulos de temperatura e dor. Por isso, assim, de uma maneira generalizada, essa é a via responsável pela sensibilidade superficial. Outro trato aferente, que é muito importante para esta síndrome que a gente está estudando e para a sensibilidade, o trato formado pelos fascículos grácil e cuneiforme, que vão ocupar o cordão posterior da medula, tanto o fascículo grácil quanto o cuneiforme. Eu rio disso, né? Porque quando eu estudava neuroanatomia, eu tinha uma dificuldade para gravar grácil e cuneiforme. É uma coisa muito maldosa que eu vou falar para vocês. Mas eu tinha uma colega de turma, espero que ninguém conheça nenhuma médica com esse nome, para me perguntar se era ela. Ela chamava Graça. E ela era, acho que talvez a pessoa mais chata que eu já vi na minha vida, assim. E eu não conseguia decorar qual era o mediano, qual era o mais lateral, se era o grácil e o cuneiforme. E aí eu decorei associando que grácil a graça, e como ela está sempre mais grudada, era uma pessoa grudenta, não largava a gente, então era mais medial, mais central, mais próximo, assim, e o cuneiforme era o mais lateral. Aluno de medicina, aluno da área da saúde tem que decorar essas coisas, lança mão de qualquer tipo de artimanha para conseguir decorar. Então, toda vez que eu leio isso até hoje, eu me arrependo profundamente de fazer isso com a pobre coitada, mas eu não consigo deixar de rir, porque eu me lembro que foi a maneira que eu consegui decorar. Então, eles ocupam normalmente o cordão posterior da medula. Aí essas vias vão conduzir, eu não sou uma pessoa ruim, gente, por favor, tá? Foi isso, dessa vez eu não tive como não associar isso, né? Essas vias conduzem informações de propriocepção consciente, então, aqui é a noção da posição, deslocamento dos membros, a posição da nossa articulação, aquele exame que a gente viu de propriocepção cinético-postural. E, principalmente, a manutenção da nossa posição no espaço sem o auxílio da visão e sem o auxílio da sensibilidade vibratória. Então, a gente tem 3 principais vias na medula, tá? E que são afetadas nessa síndrome, que a gente chama de síndrome de Brown-Séquard, que é a síndrome de hemissecção da medula. Só metade da medula foi afetada. Quais são os tratos que estão envolvidos, então? O trato córtico-espinhal, que é a motricidade voluntária, o trato espinotalâmico, que é a sensibilidade superficial, e o cordão posterior, que é a sensibilidade profunda. Então, agora, a pergunta que mais causa ansiedade nessa história toda do nosso quadro clínico do nosso paciente, né? Quem cruza e quem não cruza a medula, né? Como é que esses tratos se manifestam na medula? Como é que eles cruzam a medula? Como é que esse cruzamento é feito para eu possa entender a síndrome que a gente está de frente no quadro clínico? As fibras de alguns desses tratos, elas sempre seguem ipsilateralmente, isto é, pelo mesmo lado que elas se originaram, em todo o trajeto entre a medula e o tronco cerebral ou cérebro. Porém, as fibras de outros tratos cruzam para o lado oposto do caminho. O trato córtico-espinhal, vocês já sabem disso, ele se origina nos neurônios do córtex motor primário. Vai seguir até o tronco cerebral, onde ele vai cruzar para o lado oposto, na decussação das pirâmides. Ali mais ou menos próximo do bulbo. E vão conduzir o estímulo para a musculatura, então, do lado oposto ao córtex cerebral do qual ele se originou. Portanto, o trato córtico-espinhal lesado na hemissecção medular, ele se originou no cérebro do lado oposto à lesão. Isso estou falando de uma lesão medular. Se não ficar claro, vocês me interrompem. Na verdade mesmo, é só 90% das fibras do trato córtico-espinhal que cruzam. Tá? 10% vão descer anterior sem cruzar. Mas isso é uma outra história. Só para vocês, a gente fica falando tanto cruza o trato córtico-espinhal, em medicina nem é sempre, nem o nunca. Né?
a gente tem sempre algumas exceções, quase sempre há exceções às regras. Tá? Então, por isso que na prática as manifestações clínicas decorrem principalmente dessa lesão cruzada. A gente vai assumir que essa via é uma via cruzada. Já as fibras dos tratos espinotalâmicos, eles cruzam pela comissura branca da medula assim que penetram na medula. Então, lembrando da semana passada, as fibras de sensibilidade superficial penetram na medula pelo corno posterior e imediatamente cruzam a parte anterior da medula, na substância branca. Então, elas cruzam ainda na medula a linha média, tá? Seguindo pelo lado contralateral, o lado oposto, eu prefiro oposto, né, a sua origem, até chegar ao tálamo. E no cérebro, logo, as fibras lesadas nas síndromes que estamos estudando são representativas da sensibilidade superficial do lado oposto do corpo. As fibras do cordão posterior vão seguir ipsilaterais, desde a sua origem, entra pela medula posterior, sobe ipsilateral, até fazer a sinapse no tronco, onde está o neurônio de segunda ordem das vias sensitivas. Desse modo, as lesões dessas vias de um lado comprometem a sensibilidade profunda do mesmo lado. Vamos tentar explicar de uma maneira mais fácil, que é sempre desenhando, né? Então, vamos lá. O nosso trato córtico-espinhal nasce de um lado, chega nas pirâmides do bulbo, sofre uma decussação e cruza para o lado oposto. Já os tratos espinotalâmicos, eles penetram por um lado, imediatamente cruzam a linha média e ascendem pelo lado oposto. Enquanto que as fibras de cordão posterior penetram na medula e sobem ipsilateralmente aonde elas penetraram, até o tronco cerebral, quando elas vão sofrer o cruzamento. Então, vocês já viram aqui nesse slidezinho que eu achei na internet e gostei, aonde estaria a lesão. Tá? A lesão é na medula. Lembra que o caso volta, o paciente foi investigado, tinha uma lesão em C3 e C4. Então, é um caso de uma lesão medular. Então, mais ou menos nessa região aqui onde está esse tracinho, está a lesão do paciente. Como é uma lesão alta, ela pega todo o dimídio do corpo do paciente, né? Logo que o feixe espinotalâmico cruzou a linha média, ele já foi lesado. Tá? Saiu do bulbo, ali em C3 foi lesado. Então, todo o hemicorpo vai estar paralisado, tá? Do lado de onde foi a lesão. Enquanto que, se eu paralisei aqui, toda a minha sensibilidade superficial que vem do lado oposto à minha lesão vai estar perdida, porque ela cruzou a linha média. Então, o que está ascendendo desse lado é a sensibilidade superficial do lado oposto. Enquanto que toda a sensibilidade profunda ipsilateral vai estar lesada, porque não cruzou a linha média, só vai cruzar lá em cima quando chegar no bulbo. Então, o que isso aqui chama-se? Isso aqui chama-se dissociação sensitiva. Só acontece quando você tem lesão de metade da medula. Existem, tá? Opa, deixa eu parar só de partilhar aqui com vocês, porque eu vou fazer uma outra partilhamento aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos lá vocês vão me odiar para o resto da vida por causa dos meus desenhos horríveis, mas eu gosto sempre de fazer esses desenhos, né? Então, a gente quando tem a medula, tá? É mais ou menos a mesma coisa que eu fiz agora. Então, a gente tem aqui a metade da medula. E o que nós vamos ter de trato nessa medula, né? Nós teremos o trato aqui. Eu não vou nem desenhar lá para cima para não ficar difícil de vocês entenderem. Eu tenho o trato piramidal, né? Ou o trato córtico-espinhal, que ele vai sair para o músculo, a parte motora. Tá? O que mais eu tenho aqui? Então, vamos botar aqui o nome desse aqui. Esse aqui em vermelhinho, vou escrever em vermelhinho para não confundir. É o córtico espinhal, ou seja, motor. Então, se essa vértebra aqui é de C3 e eu fiz uma lesão de toda essa região, tudo aqui foi interrompido totalmente o trato córtico-espinhal. Então, para baixo, todas as outras vértebras estarão interrompidas. Eu interrompi aqui. Eu fiz uma lesão total desse trato córtico-espinhal. Agora, eu tenho outros tratos que estão aqui me penetrando. O que eu estou penetrando aqui? Eu penetrei aqui pela porção posterior. Desculpa. Você já viu que eu com internet, com computador, sou um zero à esquerda, né? Tento ficar claro para vocês e confundo mais ainda. Entrou aqui pela parte posterior a sensibilidade superficial. A sensibilidade superficial penetrou, ela cruza a linha média imediatamente e ela vai ascender do lado oposto. E ainda temos a última sensibilidade, que é a sensibilidade profunda.
Ela vem aqui, a sensibilidade profunda, entra e acende também ipsilateral, que é o verdinho. Então, no nível da lesão mesmo, gente, no nível, vamos supor que essa aqui é a terceira vértebra, né, C3, C4, eu fiz uma hernia de disco, lesei toda essa região. Então, vamos fazer um preto aqui. Um desenho fechadinho aqui. Eu lesei toda essa região aqui. Tá? Essa região foi totalmente lesada pelo meu disco que ficou extruso. Quando eu lesei toda essa região, o que aconteceu? Interrompi o feixe córtico-espinhal. Perdi a força total desse lado aqui. Interrompi o feixe... Isso aqui que eu fiz passando por outro lado, imagina que do lado de cá também existe, né? É recíproco. Então, eu interrompi toda a sensibilidade superficial que entrou pelo outro lado e cruzou a linha média. E interrompi toda a sensibilidade profunda desse mesmo lado. Então, eu tenho a minha dissociação. Dissociação sensitiva, sendo que... Tem um nome. Dissociação sensitiva. Ou síndrome de Brown C4. É a mesma coisa. Tá? No nível, você vai falar, mas Frederico, e essa síndrome, e esse feixe aqui que entrou sensibilidade superficial aqui, ele vai ser lesado, né? Vai. Então, no nível que a gente chama da lesão em C3, a sensibilidade superficial ipsilateral vai estar lesada. Tá? Deu para entender isso? Então, no nível, mas todo nível abaixo vai ser do lado oposto. Isso é uma das síndromes medulares que a gente consegue ver, gente, quando nós temos conhecimento disso que nós estamos falando aqui, que é do exame das sensibilidades. Mas você pode ter outras síndromes medulares. Como assim outras síndromes medulares? Por exemplo, a medula, tá? Vou fazer um menorzinho a medulinha. Ela tem um canal central, o epêndima, né? Onde passa o líquor na medula. Então você imagina que vou dar uma outra síndrome para vocês medulares, para vocês entenderem. Essa sensibilidade superficial, que ela cruza a linha média bem aqui na frente do epêndima, né, para poder depois acender do lado oposto. E ela faz isso bilateralmente. Tá? Sensibilidade superficial, cruza bem na frente do epêndima e sobe pelo lado oposto. Então, se eu tiver um tumor aqui no epêndima, é um local muito comum para ter tumor na medula. Chama-se, por exemplo, um dos tumores mais comuns chamado ependimoma. Então, esse ependimoma vai crescer nessa região central da medula e vai fazer isso aqui. Ó. Tá? E aí eu vou ter o quê? Eu examino o paciente, eu perco a sensibilidade superficial e como normalmente ele cresce, não ficou tão bonitinho aqui, porque ficou parecendo que ele cresce mais para trás também, mas normalmente ele cresce mais para frente. Como ele cresce mais para frente e preserva a parte posterior, o que eu vou ter? Eu vou ter uma coisa chamada síndrome central, essa não tem um epônimo, tá? Na medula, que equivale ao quê? Perder a sensibilidade superficial bilateral. Eu tenho uma outra síndrome da medula. Vamos fazer aqui uma outra síndrome medular. E assim você pode ficar brincando de acordo com as síndromes medulares e entender as diversas manifestações dependendo do local onde foi afetado. Eu tenho uma medula. Tá? Deixa eu ver quem está perguntando aqui. As vias eferentes, mas aí depende do grau de comprometimento. Tá? Eu vou falar uma com as vias eferentes para você ter uma ideia. Na síndrome central da medula, elas não são afetadas. O paciente não tem perda de força, apenas dissociação, a alteração sensitiva superficial bilateral. Tá? Aí eu vou falar mais para frente uma outra que tem acometimento motor também. Então, aqui, imagina. Deixa eu ver aqui que eu sou péssimo no desenho. Tá. Tenho o meu canal central da medula. E aí, eu tenho uma lesão que vai fazer isso aqui. Ó. Vai afetar essa medula nessa região aqui. Ó. Essa região vai estar destruída. Se eu destruir essa região, o que vai estar entrando nessa região aqui? Sensibilidade profunda, penetra e vai acenderia, né, ipsilateral a lesão. E isso sem cruzar a linha média. E isso dos dois lados. Então teria uma sensibilidade superficial. Destruir essa parte posterior
na medula. Isso tem um nome. Vocês vão reconhecer imediatamente quando eu falar o nome. Vamos lá. Síndrome do cordão posterior ou a causa mais comum, tabes dorsalis neurosífilis. Tá? Pega essa porção posterior da medula, o paciente perde totalmente a sensibilidade profunda, a noção de posição, vibração, equilíbrio. O paciente faz uma marcha chamada marcha talonante. Por quê? Porque a noção de posição no espaço, pode parecer uma coisa boba, mas a noção de posição no espaço, por exemplo, é o que faz a gente saber a distância que existe entre o nosso pé e o chão. A nossa marcha é automática, porque a gente sabe a distância. Igual quando você vai descer uma escada. Sabe quando você vai descer a escada, o primeiro degrau você não olha? Você olha o primeiro degrau, você mediu a distância. Os outros você vai, tu não desce de uma vez só porque tu já sabe a distância. Imagina se você perde a capacidade de saber a distância. O que você faz? Você nunca sabe se o teu pé vai se arrastar no chão ou se o teu pé, como você consegue caminhar. Então, o que você faz? Você levanta muito o pé. Quando você levanta muito o pé, aí você não sabe a distância que está para bater no chão. Então, você bate com o pé no chão muito forte. Normalmente, bate com o calcanhar. É o que a gente chama de marcha talonante. O paciente bate com o talos, com o calcanhar, bateu, fez o movimento. Levanta demais o pé, bateu, fez o movimento. Isso é uma síndrome do cordão posterior da medula. Vamos dar o último exemplo, senão vocês vão querer me matar de tanto exemplo de lesão medular, mas para vocês verem como é importante a gente ter um entendimento da questão anatômica. Né? Vou fazer aqui do ladinho para o último aqui para ficar. Então, tem a minha medula, no canal central. E aí eu tenho, por exemplo, né, vocês sabem que a parte anterior da medula, seria até interessante um dia a gente ter um curso só sobre vascularização do sistema nervoso central, uma coisa bem legal. A parte anterior da medula ela é toda suprida por uma única artéria, chamada artéria espinhal anterior. E quando faz um infarto dessa região, é muito comum que toda a porção anterior da medula seja lesada. Então eu fiz um infarto, todo o terço anterior aqui, ó, foi lesado. Se eu lesei todo esse terço anterior, o que eu vou ter de lesão? Vamos lá desenhar de novo os nossos feixes. Né? Então eu teria descendo aqui o feixe piramidal, já era. Né? Desceu aqui e foi lesado. Tá? O que mais eu teria aqui passando nessa medula? Eu teria a minha sensibilidade superficial. Já era. Né? Foi lesado. Ela ia ascender do outro lado, porque ela ia cruzar a linha média. E a minha sensibilidade profunda? A minha sensibilidade profunda não tem problema nenhum. Ela vai seguir pela porção posterior. Então, isso é uma síndrome. Vamos lá, botar o nome da nossa síndrome. Síndrome. Como eu disse para vocês, neuro não tem nenhuma criatividade nos nomes, né? Anterolateral da medula. E o que essa síndrome anterolateral da medula faz? Essa síndrome anterolateral da medula, ela faz com que você tenha perda da força ipsilateral, tá? E perda de sensibilidade superficial. Desculpa, ipsilateral não. Bilateral e superficial bilateral. Dali para baixo daquele nível você não tem nem força, nem sensibilidade superficial bilateral. Ah, mas não pode confundir com Brau-Sequard? Não, porque Brau-Sequard você tem perda de força de sensibilidade superficial ipsilateral de um lado e sensibilidade profunda do lado oposto. Né? Então, é alternada, dissociação sensitiva. Então, essas são todas as principais síndromes, tá? Medulares que envolvem a questão de exame sensitivo que a gente consegue num trauma raquimedular, num tumor medular. É uma das regiões do sistema nervoso mais afetadas. Metástases são muito comuns, tumores primários são muito comuns, trauma raquimedular, doenças degenerativas, acometimentos radiculares, etc. Dão alterações sensitivas, então é comumente afetado. Tá? Tudo claro até agora? Deixa eu partilhar a tela de volta aqui com vocês. Se está tudo bem, vamos voltar lá para o nosso slide. Tá tudo claro mesmo, gente. Eu sei que é muita informação, né? Troca, cruza, quem não cruza. Mas depois que você vai entendendo com calma, isso vai ficando claro para vocês entenderem as síndromes, né? Não tenta decorar. Síndrome central da medula dá isso, dá aquilo. Mas por que que dá? Se você entende por que que dá, é mais fácil. Você vai entender mais facilmente e vai lembrar toda vez que você precisar lembrar disso. Então,
Aí nós explicamos por que, no nosso caso clínico, o paciente tinha uma síndrome de Brown-Sequard, uma dissociação sensitiva com perda de força ipsilateral. Tá? Ficou claro, né? Deu para entender bem isso. Então, para a semana que vem, nós vamos começar a examinar os pares cranianos. Tá? E aí eu vou deixar alguns, não só pares cranianos, mas algumas funções dos nervos cranianos. Eu vou deixar alguns casos clínicos, como eu disse para vocês, sempre verídicos, tá? Já para vocês irem lendo para a próxima semana. O primeiro deles é uma mulher de 42 anos que apresentou de forma súbita uma cefaleia de forte intensidade e foi seguida de diplopia. Quando ela deu a entrada, ela apresentava um estrabismo divergente à direita e ptose palpebral. O exame demonstrava uma midríase paralítica, perda do reflexo fotomotor à direita, reflexo consensual à esquerda preservado. Esse é o nosso primeiro caso. E aí eu peço para vocês, vou ser um pouquinho mais duro, hipótese diagnóstica e a presença de sinais e sintomas. Explicar a presença desses sinais e sintomas que eu relatei para vocês. Depois eu vou distribuir a aula, eu não preciso se preocupar, vai estar ali escrito para vocês pensarem. Mas tem mais casos, porque os pares cranianos são 12, então a gente tem alguns casos que a gente precisa discutir, né? Então, o segundo caso é, paciente, quando despertou, percebeu que havia paralisia da hemiface esquerda, desde a fronte até o mento. Ao exame, ela apresentava uma coisa chamada lagoftalmia e desvio da rima para a direita. E aí a gente pergunta, qual nervo foi afetado? Se isso é uma lesão desse nervo central ou periférica? E como é que você chega à conclusão se é uma lesão central ou periférica? Tá? Então, essa é uma outra... Deixa eu responder aqui uma pergunta antes que eu esqueça de responder, tá no privado. Pronto. Esse é um outro caso que a gente vai estudar para a semana que vem. Tudo bem? Depois eu passarei outros casos para vocês ainda de nervos cranianos de acordo com como a gente for desenvolvendo. Tá? Senão a cabecinha de vocês dá um nó. Ainda mais que nervo craniano é sempre uma coisa um pouquinho mais complexa. Tá? Então, ficou tudo claro? Essa parte terminal, a parte sensitiva, está claro para vocês? Todo mundo já identifica as síndromes medulares, todo mundo consegue saber quais são, por que são, o que cruza a linha média e o que não. Ficou assim, né, Mário? Você é suspeita para falar, Mário, porque eu te encho muito o saco com a parte neurológica, então você está sempre ouvindo isso. Tá? Então você é suspeita para falar. Porque eu sei que você vai fazer neurocirurgia, que você gosta, então já não me preocupo mais contigo. Sem pressão, tá? Pressão nenhuma, assim. Gente, brincadeiras à parte, tudo bem, então? Se alguém conhecer a Graça da minha turma, por favor, não fale isso para ela, não mostre essa aula para ela, tá? Porque eu nunca falei isso para ela e não tenho coragem de falar. Então, se tá tudo bem, estudem um pouquinho mais, deem uma revisão, tá? Obrigado, Cássio. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, vocês têm meus contatos nas redes sociais. Eu sou péssimo nelas, mas eu sempre que consigo, eu respondo, tá? Então, gente, obrigado de novo pela atenção. Prazer estar aqui com vocês sempre. Eu fico triste de olhar que tudo que a gente tinha se proposto está chegando, está acabando nos nervos cranianos, depois não tem muito mais coisa, e a gente não vai se ver. Vou sentir falta de vocês essa segunda-feira. Tá? Boa noite. Até segunda-feira que vem, então, gente. Um abração para vocês.